Oi, vamos continuar então? Próximo é ancilostomíase. Pode ir. Ancilostomíase. Ele é um parasita interessante. Ele ficou conhecido mundialmente por Monteiro Lobato descrever ele nos seus contos, que está relativo à ancilostomíase, que é o amarelão, que é a história do Jeca Tatu, que ele descrevia o Jeca Tatu como um cara preguiçoso, bem idiota, que quando ele descobriu que ele estava com verme, ele tomou uma medicação e depois ele virou um fazendeiro rico. Só para vocês terem uma associação relativa ao que é a doença. Por quê? A ancilostomíase, o principal fator dele é uma deficiência nutricional causada pela perca de sangue e uma irritação, porque o parasita fica aderido à membrana do intestino. Tá? Ele é bem característico dessa lesão inflamatória que ele causa. A ancilostomíase é causada por 2 agentes, tá? Que é o ancilostoma duodenale. Lê. E o Necator americanus. Esses dois. A diferença dos dois é que os vermes adultos, que é o que ficam grudados na parede do intestino, a única diferença dos dois é relativa à boca, ao aparelho bucal dele. Sendo que o ancilostoma duodenale, ele tem lâminas cortantes. Ele tem dentes, tá? Pares de dentes. E o Necator americano, ele possui no aparelho bucal lâminas cortantes. É a única diferença, tá? Mas quando eu falo de ancilostomias, eu falo dos dois. Por quê? Quando eu olho no meu parasitológico de fezes, o ovo das duas espécies é indistinguíveis. Ou seja, quando eu olho o ovinho dele lá, um ovo grande, na objetiva de 40, ou próprio de 10, ele é um ovo grande, com a película bem delimitada, e eu não consigo diferenciar se ele é ancilostoma duodenale ou se ele é Necator americano. Então, os ovos deles são indistinguíveis. Tanto que, quando eu coloco no resultado desse parasitológico de fezes, eu coloco ancilostoma SP, porque eu não sei a espécie. É relativa à ancilostomíase. Ponto. A única diferença realmente é o aparelho bucal. Só isso. Porque os ovos são idênticos. Sempre gravem isso, tá bom? Pode passar para cá. Ele no Brasil ele é conhecido como amarelão, tá? Também foi conhecido uma época como opilação ou anemia tropical, tá? Mas no geral, depois que o Monteiro Lobato fez as histórias, ele é mais como amarelão mesmo. Que é a inteligência do amarelado atrofia-se a triste figura incapaz de ação, incapaz de vontade, incapaz de progresso. Torna-se escravos dos vermes. Monteiro Lobato, 1919. Que é a doença da preguiça. Ou seja, deixa o paciente tão abatido, tão fraco, devido a uma anemia progressiva, uma anemia grave, né, no paciente. O Necator americano e o ancilostoma duodenale, realmente a parte bucal dele, tá? Ele infecta mais de 1,3 milhões de pessoas, ocasiona anemia, desnutrição e sintomas digestivos, que geralmente é a perca de sangue. E é um pouquinho do ciclo dele, que eu vou passar para vocês, certo? Então, vamos lá. O ciclo de vida dele é em torno de 35 a 60 dias. Vamos lá. Que começa com o ovo, a eliminação do ovo pelas fezes de um paciente que já estava contaminado, tá? Esse ovo, ele passa pelo estágio larvário 1, que eles falam L1, né? Que é quando no próprio ovo, o parasita, ou a larva, digamos assim, começa a se desenvolver, mas continua no ovo, aí ele passa para o estágio larvário L2, que é chamada de larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide, ela tem a função de se movimentar e se alimentar.
E depois ela se transforma na L3, que é chamada de larva filarioide. Atenção nessa larva filarioide, porque ela que é a forma infectante da doença. Ela é a forma infectante. Certo? E essa larva filarioide, ela tem apenas a opção de movimento. Por quê? Porque ela tem que penetrar no tecido íntegro do seu hospedeiro, de quem ela vai infectar, certo? E ela vai tanto penetrar pelo pé, pelos tornozelos, entre os dedos do pé, que é muito comum, que é uma pele um pouquinho mais fina, ele vai acontecer essa penetração. Penetração da larva L3. Essa larva L3, quando ela penetra, ela cai direto na corrente sanguínea, tá? Vocês podem ver pela figurinha aqui, tá? Ela cai direto na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, ela vai fazer o mesmo trecho que o Ascaris fez, que é pulmão, coração, fígado, e vai fazer esse mesmo ciclo. E nesse mesmo ciclo, essa larva, ela vai evoluir para uma larva L4. E essa larva L4, ela vai subir para a traqueia, para o laringe, para o estômago, para o intestino, e lá ela vai se tornar uma larva L5. Aqui ela vai para a traqueia, né? Sobe. E ali ela desce. Você vai deglutir, porque ela volta. E vai lá para o intestino. E essa larva vai se tornar o verme adulto, do Ancylostomídeo ou do Necator. E ali ela vai aderir à parede do intestino e vai ficar lá causando o processo parasitológico, que é uma lesão, certo? Esse é o ciclo. A lesão maior realmente também pode causar síndrome de Loeffler, tá? Porque ele vai causar uma irritação na parte do pulmão, pela passagem do parasita ali. E depois de 35 a 60 dias, ele vai começar a eliminar ovos novamente. Esse seria o ciclo dele. Ancylostomum donale, um verme adulto. Ele é um pouquinho maior do que o Ancylostomum, um pouquinho maior do que o Necator, tá? Sempre o aparelho bucal dele. Você pode analisar que como esse aparelho bucal, essas lâminas, esses dentes cortantes, eles aderidos à mucosa do intestino, com o regaço que ele não faz, a lesão que ele não causa, além da irritação, a perca de sangue, né? E analisando que a principal sintomatologia do meu paciente é devido a essa lesão. Por quê? O parasita aderido da mucosa. Então, ele vai causar uma irritação e inflamação. Se a parede da mucosa está inflamada, ele perde um pouco da absorção. Então, o paciente está perdendo a absorção por causa dos nutrientes, ferro em si, por causa da lesão inicial, da boca aderida ao intestino, e está perdendo devido ao sangramento que ele está tendo. Então, isso intensifica a sintomatologia do meu paciente. Os ovos, eles também têm um pouco de resistência ao meio ambiente, tá? As larvas, a diferença de uma para outra, rabiditóide, que é só movimento e consome alimentos, e a filarioide, que ele não se alimenta, mas ele se movimenta, né? Que ele tem que pegar alguém, ele tem que contaminar alguém, né? Tem que conseguir fazer essa penetração. Os ovos, é uma liberação de 20 mil ovos por dia, do Ancylostomum donale, e do Necator americano de 10 mil ovos por dia, que é a metade. Vocês podem ver que a morfologia do Ancylostoma ele é muito característica, muito, mas muito mesmo. Você bater o olho numa lâmina objetiva, você consegue identificar ele de primeira, tá? Porque ele é um ovo grande, muito grande. O objetivo de 10 você consegue ver ele muito bem, tá? Essa membrana dele é bem característica, e sempre uma mesma amostra você encontra inúmeros parasitas, inúmeros ovos desse. E ele é bem interessante, porque essa membrana, gente, essa membrana dele, quando você bate o olho, na hora você consegue identificar esse parasita. E nem os debris, que são os pedaços de fezes, você consegue atrapalhar essa morfologia dele. O homem adquire infecção pela penetração dessa larva filarioide na pele, tornozelos, pés, ou espaço entre os dedos,
E eles sobem para os capilares linfáticos, corrente sanguínea, depois pulmão, brônquios, bronquíolos, traqueia, e vai até o intestino, onde se fixa e suga o sangue, que é o que nós falamos ali no ciclo. A patogenia, ele pode ser entre um paciente assintomático, que é não ter nenhum tipo de sintomatologia, até quadros sintomáticos de maior gravidade, principalmente devido à deficiência nutricional causada pela lesão na parede do intestino, que faz com que não haja absorção de nutrientes, e assim como pela perca de sangue que esse paciente vai ter também pela lesão. As manifestações cutâneas também você pode encontrar devido à penetração na larva, principalmente dos pés e tornozelos, vai dar um eritema, umas pápulas pruriginosas, que é realmente uma coceira, né? E pode acontecer uma reinfecção também, que causa lesões irritativas ainda mais evidentes. A migração pelo trato respiratório também pode causar lesões. Isso leva um paciente a ter uma febre baixa, tosse seca, rouquidão, dispneia, né? E o verme adulto, que é o responsável pelos sinais mais evidentes, que ainda é a desnutrição, perca de sangue, a anemia, às vezes severa. E a fixação desse verme adulto também pode levar a lesões inflamatórias um pouco mais graves, como dor epigástrica, alterações de apetite, náuseas, vômito, flatulência. Tudo isso devido à lesão que o verme está causando pela fixação na parede do intestino, que ele fica ali machucando. Depende do paciente, a perca de sangue depende do parasita, da espécie do parasita, a perca de sangue é um pouquinho diferente. A associação monodentária, a perca de sangue em cerca de 0,3 ml de sangue por dia. O Decatur americano é um pouquinho menos, né? É 0,04 ml de sangue por dia. Lembrando que um paciente anêmico, ele fica com hemácias um pouco menores e descoradas, que nada mais é de que anemia microcítica e hipocrômica. Hemácias descoradas, que é hipocrômica, e hemácias menores, que é microcítica, né? E um paciente também pode ter dispneia, que é a dificuldade de respirar, taquicardia, que é o coração acelerado, cefaleia, dor de cabeça, presença de sopros cardíacos e edema dos membros inferiores. Por que essa sintomatologia é mais grave? Devido à grande perca de sangue que o paciente começa a ter depois de ficar um bom tempo parasitado ou ter muitos vermes adultos no seu intestino. Tá? Então, tudo isso, essa dispneia, até o sopro, cefaleia, é decorrente da grande perca de sangue e da grande anemia severa que o paciente tem decorrente da parasitose. Além da perca de sangue, uma pobre ingestão de ferro, que às vezes o paciente ele não pode estar se alimentando de forma adequada, então ele tem perca de sangue devido à lesão que o parasita está causando, uma irritação, causando uma má absorção do que ele está comendo, e ele está ingerindo pouco ferro, e tem uma alta carga parasitária. Isso leva o paciente a anemia, desnutrição, e no caso de crianças e idosos, até uma mortalidade, né? Além dessa morbidade que ele está causando nesse paciente. E uma coisa interessante relativa a essa doença é que ela pode causar uma síndrome com um nominho bem estranho. Ela é chamada de síndrome de Pica. Essa síndrome, ela leva o paciente, devido a uma grande deficiência de ferro, uma grande deficiência nutricional, ela leva o paciente a comer coisas estranhas, que é chamado de apetite depravado, que é quando o paciente começa a comer ferro, barro, tudo de mais estranho que aparecer. Por quê? Porque ele precisa tentar, de alguma forma, o sistema dele quer suprir aquela deficiência extrema de ferro que ele está tendo. É um nome bem estranho dessa síndrome aí. Mas esse apetite depravado devido à grande deficiência nutricional que ele está tendo. Então, o sistema está tentando fazer com que ele recomponha, mas os alimentos que ele vai ingerir são alimentos meio bizarros, alimentação. Diagnóstico: identificação de ovos, parasitose de fezes, bem comum também. Técnicas de flutuação são melhores, porque os ovos são leves, como técnica de Willis, mas a Faust, Hoffman, você consegue identificar também, tá? De Hoffman, melhor. Tratamento: mebendazol, albendazol, palmato de perantel também. E a avaliação da cura, ele deve ser feito com o exame parasitológico de fezes, sendo repetido entre 15 a 20 dias após o tratamento. E, além do mais, da reposição de ferro, reposição de nutrientes e um risco maior em crianças e gestantes, devido ao estado deles, né? Tem que ter um controle ainda maior, com reposição de mais ferro e mais nutrientes. E o Jacquetatoup, ele não é assim, ele está assim. E, gente, é só isso por enquanto, e dúvidas estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões e críticas também, tá? Para a gente poder estar melhorando nessa fase.
Abraço a todos, tá? E obrigada.